Universidade Federal do Piauí, ele tem mestrado e doutorado em psicologia, especificamente aí nas áreas de neurociências e comportamento, pela Universidade de São Paulo. Ele tem aí alguns pós-doutorados no exterior, na Espanha, em Portugal. Atualmente ele é docente aí do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN, e ele tem aí expertise, né, em psicologia, fisiologia, atuando aí principalmente nos temas de ritmos biológicos, sono, aprendizagem, memória, distúrbios afetivos e vocalização em primatas. Eu confesso que eu já vi alguns trabalhos do senhor, né, nessa parte de crono, né, alguns congressos e tudo, então é um prazer tê-lo aqui, tá, professor? Não sei se o professor Raul ele já havia mencionado, mas normalmente a gente dá aí 60 minutos, tá certo, para cada palestrante, mas pode passar um pouquinho mais, se um pouquinho menos, não tem problema, e ao final é que a gente realmente abre para perguntas. Caso o senhor não consiga enxergar o chat, normalmente eu vou anotando as perguntas e eu faço ao final, ou então os próprios alunos e participantes, eles abrem o áudio e falam diretamente com o senhor, tá joia? Tudo bem? Ok, Natália, obrigado pelo comentário, né? Obrigado aí, Raul, ao grupo todo pelo convite. É sempre interessante participar dessa disciplina e estar aqui discutindo com vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação inicial, né? Vamos ver se eu consigo acertar tudo direitinho. Pronto, já conseguimos ver a sua tela e já está em tela cheia, professor, tudo certinho. Ok. Então, colegas, né, eu estou, inclusive, em dois momentos, né, vocês estão percebendo que eu tenho um que eu estou com a câmera, outro eu não estou com a câmera, porque eu consigo visualizar um pouco vocês, não fico preso aqui exclusivamente com a parte só com a tela, né? Mas vamos lá, né? Então, a ideia, né, que nos últimos anos eu tenho discutido nessa disciplina e tenho amadurecido ao longo desses anos, essa é uma conversa, né, um pouco sobre uma base, né, da perspectiva, né, de qual pensamento, né, filosófico a gente utiliza para pensar a ciência, e no caso específico das ciências da vida, mas a ciência como um todo. Ou seja, dentro dessa lógica de falar do materialismo, né, e do idealismo, né. Então, a primeira coisa, né, que eu vou colocar para vocês essa imagem, né, eu atualmente, eu sou professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Minha aposentadoria formalmente saiu, né, no dia 2 de março de 2026, então já faz, né, 2 meses aí que eu estou formalmente aposentado, março, abril e maio, na verdade 3 meses, e atualmente eu continuo com um vínculo com a UFRN como professor colaborador, e também eu estou como professor colaborador aqui na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que é a UFDPAR, na cidade de Parnaíba, no Piauí, aonde atualmente eu estou residindo. Então, decorrência da aposentadoria, eu agora tenho total liberdade de fazer a ciência do jeito que eu quero e me envolver em projetos muito mais tranquilos do que anteriormente, em que eu tinha um preso, né, em relação às aulas da graduação, etc. Então, né, o que é que a gente quer discutir, né? Primeira questão, eu vou querer quebrar um pouco a regra, né? Eu vou querer não só que a gente, no final, tenha um debate, mas eu gostaria de fazer alguns questionamentos a você. E o primeiro questionamento é esse, né? Se vocês acham que a ciência está em crise neste momento, eu gostaria de ver aí a fala de algum de vocês, né? O que é que vocês acham? A ciência está em crise nesse momento, pensando no século XXI,
em 2026? Alguém pode... Professor, eu posso iniciar aqui, né? Eu acho que tive um momento de dois contrapontos, um pouco, né? A minha experiência, claro que eu não sei de tudo no mundo, enfim, mas a gente tem dois momentos e duas vertentes. Uma, a gente tem capacitadas, mas não tem como ajudá-las a produzir, né, a fazer ciência, então isso seria um motivo de crise. Em contrapartida, a gente tem outras pessoas que têm aí suporte, digamos assim, financeiro. Claro que a ciência não se resume só a parte financeira, mas é ter esse apoio extremamente importante, mas que são pessoas, digamos assim, que não têm aí realmente um pensamento crítico, uma contribuição, digamos assim, para o mundo. Então, quando se pergunta, a ciência está em crise, eu acho que depende do ponto que a gente está olhando. Eu acho que não tem uma verdade absoluta de estar em crise, mas depende de qual vertente, ou eu me coloco, ou eu vejo do outro, assim, seria mais ou menos por aí, na minha visão rápida agora. Mais alguém? Olá, professor, boa tarde. Eu concordo com o que a Natália falou. Acho que essa questão já pega, né, isso de onde a gente fala, né, para dizer se sim ou não, né, para a ciência estar em crise. Eu penso assim, né, você enxergar uma crise na ciência, pensar para qual o intuito dessa ciência, algo disfarçado de ciência, né, que é feito dito ser ciência com um interesse muito concentrado, que não é por um bem comum. Acho que isso reflete uma crise, né? E acho que o cenário mais, acho que contemporâneo também, né, com esse avanço tecnológico, inteligência artificial, é uma coisa que fortalece de certa forma, mas é muito sensível, né? Sensibiliza um pouco a produção científica, né? O toque humano, né? Que, no final das contas, é o que a gente tá. É o foco, o nosso foco. Alguém mais? Alguém mais quer comentar? Oi, professor, boa tarde a todos. Eu tenho uma opinião onde não é a ciência que está em crise, é a forma como se utiliza, ou, na minha opinião, a utilização da ciência ou dos meios de produção do conhecimento é que vive uma crise, diga-se de passagem, eu acho muito bem definida. As pessoas que estão fazendo uso do que é produzido têm um interesse por trás, talvez queiram interesses também premeditados para isso, mas a ciência, ela existe, ela evolui. Como ela está sendo utilizada, qual é o uso que está sendo feito da ciência, para mim é que vive uma crise, se nós formos considerar qual é o fim de uma produção do conhecimento para mudar uma sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazer benfeitorias, aprimoramento de tratamentos, uma série de coisas. Acho que a forma como a ciência está sendo utilizada é que vive, sim, uma crise bem considerável. Né? Muito boas as colocações de vocês. Quando a gente fala nessa ciência de crise, né, diria, né, aqui eu tenho alguns personagens que hoje são lideranças internacionais, né, alguns estão no poder, alguns já perderam o poder, né, o Trump, né, que controla hoje o principal país, né, a principal potência econômica, inclusive a principal potência científica, né, do mundo, né, que é os Estados Unidos, e que tem atacado drasticamente, né, as grandes universidades, né, como Harvard, Yale, Universidade da Califórnia, inclusive recentemente, né, numa chamada para solicitação para grandes, né, o NIH, né, colocou um edital em que retirava da solicitação a Harvard, né, a Duke University, né, Yale, essas três universidades não podiam participar, e depois voltou atrás, depois da decorrência de várias críticas. Aqui a gente tem outros personagens, né, um deles já perdeu o poder nas últimas eleições, um personagem aqui que está destruindo a ciência de uns países da América Latina,
mais bem feita, né, que é a Argentina. A Argentina uma qualidade da ciência muito importante, né? E todos esses personagens, eles fazem, né, uma postura de negar, né, os próprios avanços científicos. Então, complementando o que vocês comentaram, ou seja, em parte, a gente tem uma crise ou contradições em todos os processos nossos, mas o mais importante, a crise não está na ciência, a crise está na forma como geopoliticamente o mundo está organizado, né? E a gente precisa ter uma leitura muito atenta e precisa para saber o que a gente está fazendo e fazer ciência que a gente possa garantir, né, uma qualidade de vida, né, para o ser humano, que é o nosso objetivo. Então, quando eu olho, né, aqui, são chamadas gerais, né, aqui da Nature, né, nos últimos anos, né, o quanto que, por exemplo, né, você tem, né, a comunidade científica tem discutido e que um dos principais faróis da ciência no mundo, aí eu estou falando principalmente das ciências, né, da área biológica, em especial as ciências da área de saúde, estão ameaçados, em parte, né, por uma postura negacionista e anti-ciência. Então, essa é a verdadeira crise da ciência propriamente dita, né? Então, passando dessa fase né, introdução que eu quis comentar da crise, a outra questão é, entrando basicamente na nossa discussão que eu quero falar para vocês, o que a gente faz? O que a ciência faz parte? Da construção de pensamento, né, a construção de conhecimento, é isso que a gente faz, né? E a gente pode fazer isso, né, numa visão espiritualista, né, os processos teológicos, religiosos existem há muito tempo, né, é uma produção de conhecimento, é uma forma de construir pensamento, tal, que existe na humanidade, a gente vive há muito tempo. Há algum tempo atrás era a hegemonia, né, era o espiritualismo, e aí a gente tem um outro, né, que vai além do espiritualismo, que é o que a gente chama de idealismo, e posteriormente, né, já desde a época grega, a gente tem, né, um outro olhar que é o materialismo. A ciência, ela se contrapõe à concepção espiritualista, a forma de produção do conhecimento, do pensamento espiritualista, né, em algumas vezes contraditória e algumas vezes, né, sinérgica, e que a gente vai discutir, né, o espiritualismo aqui. Nós vamos discutir basicamente essas duas formas de construção de pensamento, o idealismo e o materialismo. Então, vamos ver o que é que cada um representa, né? Então, esse, né, filósofo, eu gostaria de dizer, inclusive, a vocês, né, que os economistas não existiam até o século XXI. Né, até o século XIX, início do século XXI, todo mundo que falava de economia era um filósofo. Adam Smith, né, Marx, todos eram filósofos, né? Mas esse, né, filósofo, ele diz uma coisa muito importante, que eu gosto muito, né? Que é uma declaração, eu digo logo no início da minha aula, que eu acho que é o mais importante, que é melhor debater uma questão sem resolvê-la, sem chegarmos a um acordo, do que resolver uma questão sem debater. Ou seja, é melhor a gente não ter soluções, né? Por causa do debate, nós não fomos capazes de resolver esse debate, do que viver sem nenhum debate, né? Ou seja, resolver qualquer questão sem nenhum debate podemos dizer, é bem ciência, e é um olhar, né, mais autoritário. E ciência tem que ser desse jeito, né? A gente tem que debater e tem que ir atrás. Recentemente, né, eu, por exemplo, recebi um parecer revisar, né, que foi submetido para uma publicação, em que o artigo ele questionava uma hipótese que nós publicamos em 2010. E o editor, né, encaminhou para mim dizendo, olha, você como expert, né, queríamos que você revisasse esse paper. Eu declinei de fazer a revisão porque eu considerava que eu tinha conflito de interesse.
né? Eu preferia fazer o debate do artigo após a publicação dele, não previamente. O editor concordou e encaminhou para outros revisores, e ainda não foi publicado, né? Ainda está na forma de manuscrito, mas o que eu acho que é mais importante ter o debate aberto, né, do que simplesmente se impor. Então, eu acho que essa ideia, a frase, né, do Joseph Joubert, é uma declaração que eu gosto de sempre, né, dizer, né, que eu prefiro as coisas dessa forma. E aí, para a gente poder entender, né, a ciência, ou seja, a ciência ela vem inicialmente daquilo que a gente vai chamar de lógica formal, né, o que vem ser formal, né, ela vai ter os componentes dela que vem lá escrito, né, desenvolvido lá pelos gregos, e ela foi fundamental no desenvolvimento do conhecimento, né, tanto biológico, físico, né, e social, que são as suas proposições, né, os seus conectivos lógicos, que é a partir dos operadores. Quando a gente vê os operadores lógicos, em parte, a gente vai ver como a matemática, né, ela vai ser estabelecida, a física vai ser estabelecida, ela vai gerar regras de inferência, que aí, no caso, por exemplo, para a biologia, né, para a própria, né, psicologia, isso foi importante. O uso de quantificadores, né, que aí, na lógica, os quantificadores eles vão servir, né, para poder fazer as predições e isso, né, permitir que eu possa generalizar as proposições. Que é isso que a gente faz em ciência. A gente busca quantificar, a gente tem alguns quantificadores universais, né, do qual eu vou dizer que aquela proposição ela é verdadeira para todos os elementos de um domínio, né, como, por exemplo, as leis de Newton, né, são todas estabelecidas como o quantificador universal. E a outra, né, que são os quantificadores existenciais, que indica que existe pelo menos um elemento naquele domínio do qual a proposição é verdadeira. Então, na lógica formal, eu sempre olho duas coisas, né? Eu tenho regras que são universais, né? Mas eu tenho regras que a gente vai chamar existenciais, que aqui pelo menos alguma coisa existe. Não vale para todas as situações, mas vale para algumas situações. Isso é muito importante a gente perceber, porque, em geral, né, a gente, às vezes, tende a considerar de que o fazer ciência é exclusivamente criar quantificador universal. E não é bem isso. Muitas vezes você tem, né, alguma coisa que é apenas de um elemento. E quando a gente vê o fenômeno biológico, os seres vivos, em especial o ser humano, a gente vai ver, por exemplo, a diversidade. Então, nós não somos iguais. Hoje, quando nós falamos em medicina de precisão, nós vamos, né, sair, tá? Nós estamos saindo desse olhar de que todas as proposições na medicina, ela é exclusivamente universal, e não só assim. As pessoas respondem diferente a efeitos de medicamentos. Por quê? Porque eu tenho, né, pessoas com metabolismo rápido, metabolismo lento, isso faz com que os níveis sérios de determinados medicamentos, né, pode nunca chegar às fases, né, aos níveis, né, suficientes para ele ter efeito, ou o metabolismo, né, lento, os níveis sérios desse medicamento sobe tanto que vai chegar, inclusive, a provocar muito efeitos colaterais. Então, por outro lado, quando a gente fala dos princípios da lógica dialética, então tem uma lógica formal, e aí agora eu apresento para vocês a lógica dialética, que é, primeiro, a unidade, né, e a luta dos opostos, ou seja, quando eu olho, eu posso encontrar contradições, né, a transformação de quantidade em qualidade, isso é algo fundamental. Então, a primeira questão, esse segundo ponto, é que nada é constante, né? Nada é estático, tudo está em mudança. E o terceiro, que é a estrutura que a gente chama de negação da negação, ou seja, como é que você transforma? O novo se transforma em velho
e esse velho vai se transformar num outro novo, ou seja, o velho negou ao novo, né, que depois é negado por ele mesmo. Né? As coisas estão sempre em transformação. E a lógica daquilo que a gente chama de interconexão e interdependência. Então, esses princípios da lógica da dialética, né, é um outro olhar, né, e quero chamar a atenção de vocês que o fenômeno biológico, isso vai ser importante. Então, na luta dos opostos, né, na física, a gente tem um exemplo clássico, né, que, por exemplo, é a questão, né, do magnetismo. Um exemplo simples, né, eu tenho, né, um polo positivo, um polo negativo, o norte-sul, como a gente chama no magnetismo, de uma forma simples, e que, na verdade, esses processos, embora eu não consiga juntar o polo norte com o polo sul, mas essa oposição é que gera uma unidade. A outra característica da transformação em quantidade e qualidade, um exemplo claro, são os processos, né, termodinâmicos. Por exemplo, eu tenho uma determinada substância, como a água, ela pode estar numa temperatura num formato líquido, numa outra temperatura mais baixa em sólido, e numa outra temperatura mais alta, a partir de 100 graus Celsius, né, a temperatura, a água se torna, né, em formato de vapor, né, em gás. A negação a melhor forma de você representar é essa sequência da dinâmica, né, que a gente chama, né, em espiral. Geralmente é comum, quando eu olho a lógica formal, né, a gente está falando, por exemplo, de ciclos. Na dialética, a gente não fala de ciclos, porque o ciclo você volta para o mesmo lugar. A dialética a gente fala, né, é quando eu olho, né, o desenvolvimento. Eu tenho um ciclo da infância, da adolescência. Né, não, na verdade, eu tenho um espiral, eu tenho uma transformação, né, de um feto, num recém-nascido, numa criança, num adolescente, num adulto e no idoso. Então, cada fase você nega a si mesmo. Né? É por isso que a gente fala na dialética a negação da negação. E a interconexão, o exemplo aqui que eu estou dando, é o exemplo do chamado efeito borboleta. Né? Aquele efeito clássico, né, da teoria do caos, a dinâmica não linear, em que um processo ele pode mudar de estados, né, de uma forma brusca, conforme eu mudo as condições iniciais. Então, a lógica dialética, né, em síntese, ela vai oferecer uma abordagem para entender a realidade como um processo dinâmico, esse é o primeiro ponto. 2, interconectado, ou seja, os elementos estão interconectados entre si, onde tanto contradições e conflitos são vistos como essenciais para o progresso e a transformação daquele, por exemplo, né, ser vivo ou qualquer fenômeno que a gente esteja estudando. Diferente da lógica formal, em que eu não olho como um processo dinâmico, eu não aceito as contradições e etc. Então, quando eu falo, né, nessa questão, o convite que eu quero fazer a vocês aqui é, bom, será ser possível eu olhar, né, fenômeno, as ciências, utilizar a lógica dialética dentro das ciências da vida? Né? Então, a diferença, né, da dialética com a lógica formal é que a lógica formal ela vai enfatizar a consistência das coisas, ela vai enfatizar, né, a ausência de contradições, ela vai usar regras fixas para derivar as conclusões, né, bastante válidas. Enquanto que a lógica dialética, ela abraça as contradições como forças motoras do próprio desenvolvimento e mudanças, enfatizando a dinâmica e a transformação contínua dos fenômenos. Como a gente pode olhar isso na prática? Né? É isso que eu quero. Então, a ciência em si, né, vocês todos que estão em pós-graduação, fazendo ciência, você pode escolher qual é a forma, né, qual é a lógica que você vai trabalhar, formal ou a lógica dialética.
Então, o que eu quero, né, colocar para vocês nós somos treinados no dia a dia a usarmos a lógica formal exclusivamente. O que eu quero tentar convencer hoje é que existe uma outra forma, existe uma outra lógica, que é a lógica dialética, né, e convidar vocês a pensarem nos fenômenos que vocês estão estudando, né, pelo olhar, né, utilizando a lógica dialética. E é claro, cada um não é o certo ou errado que nós estamos fazendo aqui. O que a gente está fazendo são escolhas que dependem, né, do fenômeno em si, né, da dinâmica do fenômeno em si. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o materialismo dialético na física, depois na biologia e na psicologia. Então, quando a gente fala, né, do materialismo dialético na física, né, o que a gente está vendo? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é mostrar isso aqui. Vocês estão vendo aqui uma equação. Alguém sabe me dizer que equação é essa? Alguém da turma poderia dar um palpite ou um chute? Essa é uma equação chamada equação do amor. Eu só consigo reconhecer o símbolo de soma, que é um E parecido com 3. Esse aqui, né? Mas você conhece esse aqui, ó, MC ao quadrado? Eu só tinha reconhecido esse, professor. Esse o M ao quadrado igual a E. MC ao quadrado, né? Que isso aqui vem de quem? Einstein, né? Então, isso aqui tem a ver com relatividade. Aí aqui, ó, tá vendo esse H? Vocês lembram o que é que uma constante H, que foi proposta no início do século XX? Essa é a constante de Planck. Então, na verdade, essa equação ela tem relatividade e tem quântico. Então, é uma junção das duas coisas. Quem propôs essa equação foi esse sujeito, quando ele era muito jovem. Veja, ele nasce em 1902, desculpa, e ele propõe esta equação lá nos anos 20, ganha o prêmio Nobel, né, com menos de 30 anos de idade, né, e foi o Paul Dirac, né, um inglês, e ele quer, teoricamente, né, o que ele faz aí, ele era um físico teórico, ele descreve esta equação utilizando a relatividade, o que tinha de novidade na física quântica, principalmente, né, os aspectos vetoriais, né, da física quântica, para descrever a dinâmica do elétron, ou seja, explicar o movimento do elétron. Então, esta equação, né, ela traz algumas, né, suposições e gera, né, algumas generalizações bastante interessantes. Uma das questões derivadas desta equação é que se eu tenho um elétron, para explicar o elétron, eu também tenho que ter o antielétron. Ou seja, por isso que esta equação ela é considerada a equação que descreve pela primeira vez, né, a possibilidade de existir aquilo que nós chamamos de antimatéria. Eu tenho um elétron, eu tenho um antielétron. Por isso que foi chamada também de equação do amor, porque eu tenho, né, o elétron e o antielétron, ou seja, a matéria, ela descreve a existência de matéria e antimatéria. E aí eu queria perguntar a vocês a seguinte questão, né? Esta equação, que foi escrita lá na década de 20, né, do século passado, né, por esse físico teórico, né, que é a equação da antimatéria. Ela tem alguma aplicação hoje na sociedade, no século XXI? Vocês conhecem alguma aplicação desta equação? Eu não faço ideia, professor. Pois olha, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: todos nós temos que saber disso. E nós vamos ter que dizer isso para toda a população, para que as pessoas entendam a importância da ciência. Veja, isso é ciência básica, isso é ciência
né, teórica, física teórica. Isso contribuiu com alguma coisa? Contribuiu, isso revolucionou a medicina, esta equação. E sabe por que que ela revolucionou a medicina? Por isso aqui. Isso aqui é um tomógrafo de emissão de próton. Próton é um antielétrico. Foi a partir desta equação que foi possível descrever, o que esta equação descreve no final é que eu tenho um elétron, e eu tenho uma suposição também, ela admite que eu tenho que ter que pode existir o antielétron, e que todas as vezes que o elétron se junta com o antielétron, eles são aniquilados e emitem um fóton. O resultado do encontro de um elétron e de um antielétron é a emissão de um fóton. Então, isso daqui é um PET scan. É uma máquina de quem eu coloco, eu faço uma tomografia, ou seja, a radiografia muito computadorizada, né, que é a tomografia, e faço também a medida dos fótons, porque se eu injeto na pessoa um contraste, uma substância, que vai emitir antielétron, e todas as vezes que esse antielétron vai encontrar onde tem muito elétron, vai emitir fótons, e isso, né, eu consigo detectar e juntar com as duas imagens. Então, veja, essa imagem aqui, que está aqui no ar, vocês estão vendo aqui embaixo, aqui muito esverdeada, significa que isso aqui é o sistema linfático. Esse aqui foi injetado nesse paciente, né, um anticorpo anti uma proteína marcadora de tumor de próstata. E aí, o que a gente está vendo aqui é que é uma ativação de linfonodos aqui nesta região do abdômen, na região abdômen pélvico, desse paciente, mostrando que eu tenho metástase ativa, né, desse tumor de próstata. Hoje, o PET scan ele é uma máquina importantíssima para a gente poder fazer acompanhamento quimioterápico e radioterápico. Essa máquina, ela salva, ela permite a gente ajustar dose de quimioterapia, de radioterapia, né, e salvar muita gente. Então, vejam, lá da física teórica, de alguém que tinha uma curiosidade para descrever a dinâmica do elétron, nós chegamos, não foi a intenção do Paul Dirac, mas foi uma consequência da equação da dinâmica do elétron, que admitiu ter antimatérias, e hoje a gente tem uma máquina como essa, que salva a vida. Então, é importante a gente ver, o que eu quero convidar vocês é pensar nesses processos contraditórios que a gente tem na ciência, que às vezes a gente não vê uma aplicação imediata, mas isso pode acontecer no futuro. Então, as pessoas precisam entender, por isso que a gente precisa dizer para todo mundo essa historinha que eu estou contando para vocês, para que a população passe realmente a reconhecer a ciência como uma atividade humana fundamental. E o materialismo dialético na física, né? Esse sujeito que está aqui nessa imagem de fundo, né, é o Olival Freire, o atual presidente do CNPq, ele é um físico, é um teórico lá da Universidade Federal da Bahia, já aposentado, e ele trabalhou muito sobre história da física, né, em especial da física quântica. Ele tem vários livros, né, como esse aqui, que ele organizou, sobre a teoria quântica, estudos históricos e implicações culturais, né, é um livro que foi, né, finalista, né, do Prêmio Jabuti. Ele tem outro, este aqui, que é Ciência e Filosofia Política, né, que é uma homenagem a esse grande físico baiano, e esse outro, né, recente, que é Ciência nas Transições do Século, né. São livros que, inclusive, vocês têm a possibilidade de fazer o download deles, o PDF deles, né, no site da Universidade Federal da Bahia. E o que a gente vê nesses livros, né, que eu chamei a atenção de vocês, todos eles vocês vão ver vários exemplos, né, da dialética na física, né? Estou aqui dando só, né, sugestões de leitura. O que nos vai interessar é mesmo, né, o materialismo dialético na analogia. Como é que a gente vê esse processo, né?
Então, eu vou começar com a base da fisiologia, né? Pensar no ser humano na fisiologia, na medicina. O clássico é a homeostasia, esse conceito. Homeo, né, que é equilíbrio, estase é algo, né, constante. Quem são os conceitos chaves, né, da homeostasia? Que isso foi proposto por Claude Bernard lá no século, né, XIX, segunda metade do século XIX. Né? O Claude Bernard é era um francês, né, de Lyon, cidade de Lyon. Então, o Claude Bernard ele queria ser, né, um pintor. Ele desenhava, pintava quando jovem. E aí, quando, né, na transição para a fase adulta, ele pega todos os trabalhos que ele tinha feito e vai, né, tentar entrar, né, vai se candidatar a uma vaga na Escola de Belas Artes em Paris. E lá, né, quem faz a avaliação do trabalho dele diz, olha, Claude Bernard, você não tem nenhuma habilidade, você não tem padrão, por favor, vá fazer outra coisa. Arte você não vai contribuir em nada, você não tem aptidão para arte. E aí o Claude Bernard saiu, né, da Escola de Belas Artes e entrou na Faculdade de Medicina, lá em Paris. E o que foi o Claude Bernard fez? Revolucionou a medicina. Revolucionou. Inclusive, o livro dele, né, do qual ele escreve, né, que é o Tratado de Medicina Experimental, que é onde ele lança as bases científicas da medicina atual. Foi o Claude Bernard que consegue realmente mostrar e fazer com que a medicina deixe de ser, né, explicada pela metafísica e passe a ser, né, ter base científica. O conceito-chave que o Claude Bernard vai fazer, de uma forma muito brilhante, o insight dele foi, bem, quando eu olho o meio ambiente, a natureza, eu vejo que esse meio ambiente ele está em equilíbrio. Né? Então, esse tema, então, em vez, né, quando eu olho o ser vivo, eu posso isolar esse ser vivo e dizer que dentro do ser vivo existe um meio interno. Então, todo ser vivo tem um meio interno. E esse meio interno, o que é que ele tem? Esse meio interno, né, ele vai, né, ter o que ele vai chamar, né, que é algo importante, né, ele vai dizer o seguinte, eu tenho o meu interno, e esse meu interno, ele precisa estar em equilíbrio para eu ter a condição saudável. A doença é quando eu perco o equilíbrio. Então, para que é que existe, né, as células, os órgãos, os tecidos, os sistemas? Para manter o controle do meio interno em equilíbrio. Então, o Claude Bernard vai dizer o seguinte, olha, o que eu preciso compreender para entender, né, o normal, o saudável, é o quê? São os mecanismos de controle, os mecanismos que mantêm o equilíbrio do meio interno. E aí a gente vem, né, os mecanismos de regulação. Posteriormente, né, o Walter Kenner vai dizer, olha, isso a gente vai chamar de retroalimentação. E, basicamente, né, aqui nesse diagrama, eu sempre tenho um estímulo, esse estímulo ele é detectado por um receptor, que por uma via aferente vai até uma área de integração, e essa área de integração promove uma resposta por uma via eferente, que pode ser neural ou moral, que vai atuar sobre um determinado efetor, que vai promover uma resposta que, por retroalimentação negativa, ela vai ser o oposto. Então, o Claude Bernard, ao propor isso, o que é que ele vai ter a grande, né, novidade? Olha, se eu consigo fazer, se eu penso a biologia dessa forma, né, então, eu preciso compreender como é que é controlado, como é que é o mecanismo de controle. Ou seja, como é que eu vou atuar sobre os efetores, quem são os receptores e etc. Então, aí o Claude Bernard vai fazer aquilo que a gente chama de medicina experimental, do qual hoje a gente chama de fisiologia. Ou alguns lugares, como somente nos Estados Unidos, chama-se biologia sistêmica.
Então, a fisiologia, o que é? Eu vou fazer a medicina experimental. O que é isso? Eu vou mexer, eu vou manipular, eu vou provocar o desequilíbrio do meio interno e ver quais são os mecanismos fisiológicos que respondem. Então, claro, o Claude Bernard, ele está na segunda metade do século XIX, desculpe, logo depois que é publicado A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, a concepção de que os seres vivos interagem entre si, que um cachorro ele tem muitos aspectos similares ao ser humano, que um rato tem muita similaridade ao ser humano, de que um coelho tem muita similaridade ao ser humano, são todos mamíferos, tá? Então, eu posso ver, bem, e se eu mexer, né, se eu diminuir a pressão arterial de um cachorro, se eu aumentar a pressão arterial de um cachorro, o que ocorre? Então, quando ele faz o experimento com um cachorro e mostra, todas as vezes que eu aumento a pressão arterial de um cachorro, né, experimentalmente, isso, o animal provoca uma resposta que é produzir mais urina, ou seja, aumenta a diurese. Para a gente hoje, isso foi uma coisa muito clara, muito fácil a gente entender. Mas no século XIX, ele cobre o mecanismo. Então, ele diz, olha, se é assim que o organismo controla, responde quando a pressão sobe, então, toda vez que eu tiver um ser humano que tiver uma pressão aumentada, eu vou lá e faço algum mecanismo, ou uso alguma substância química, algum medicamento, que aumente a diurese, ou seja, usar um diurético. E assim, de uma forma, claro, esse é um exemplo simples, mas assim que a gente generaliza na medicina. A fisiologia, então, ela vem todo por esse processo. Então, basicamente, a gente passa a olhar o sistema da seguinte forma, fica a base da medicina, né? O organismo, né, ele está em homeostase, mas ele pode ter mudanças externas ou mudanças internas. Mudanças externas, por exemplo, mudar de um ambiente de alta temperatura ou de um ambiente de baixa temperatura. Ou uma mudança interna, por exemplo, durante as nossas refeições. Então, quando eu almoço ou eu janto, eu vou ingerir uma quantidade imensa de glicose. Então, eu aumento meus níveis de glicose lá para cima. Ou seja, eu quebro, né, a minha homeostase, eu quebro o meu equilíbrio. Então, tanto a mudança interna e externa, elas vão provocar uma mudança interna do sujeito, né, que vai resultar na perda da homeostasia. E aí, o que o organismo vai fazer? Ele vai tentar compensar isso. No caso, quando eu como, eu pego da área, né, do tubo digestório, do meio interno do tubo digestório, eu atravesso, né, a parede e vou para a circulação sanguínea e aumento os níveis de glicose. Isso vai o que o organismo vai fazer? Ele vai compensar. Vai compensar como? Liberando glucagon, né, insulina, tal, etc. E aí ele compensa. Se essa compensação for bem sucedida, é que o indivíduo está saudável. Porém, se eu tiver uma deficiência de insulina, se eu tiver, né, uma deficiência de receptores para a insulina, eu vou falhar essa minha compensação. Isso vai me gerar a minha doença, uma disfunção, por exemplo, o diabetes, que pode ser diabetes tipo 2, ou diabetes tipo 1, tal, etc. Então, essa é a lógica clássica, né, da medicina. Porém, né, quais são as contradições disso? É que essa lógica me faz com que isso seja constante, que o meio interno é constante. Essa era o olhar. O Claude Bernard, ele diz claramente, o meio interno é fixo. Né? A outra coisa que nos leva a uma contradição é essa ideia de média. Quando a gente fala, qual é o valor normal da pressão arterial? Aí alguém vai dizer, 12/8. Não, isso não é um valor normal, isso é o valor médio. Qual é a frequência cardíaca? Qual é a temperatura? É tanto. É o valor médio. Quantas horas eu devo dormir? 8 horas. Não, esse é o valor médio da população. Isso não é o normal.
né? E a ideia de homeostase, ela gera um pouco essa coisa. Então, a lógica formal, olhando, né, o conceito de homeostase dentro da lógica formal, que vai enfatizar a ausência de contradições, ela vai usar regras que vão ser generalizadas, né? Então, na lógica formal, eu acabo gerando essa concepção de média, de constância e etc. Então, é uma ideia anti-mudança. E por que ela é uma ideia anti-mudança? E essa ideia anti-mudança, ela não serve para nós que estamos nos seres vivos, né? Então, esta lógica anti-mudança, anti-contradições, ela dificulta a compreensão da realidade. E por que ela dificulta a compreensão da realidade? A primeira coisa é isso aqui, aquilo que nós vamos chamar de ontogênese. Eu digo muito, a ontogênese nossa, ela é a fisiologia da mudança, ela é a fisiologia, né, das contradições. Olha, de um recém-nascido a uma criança, a um adolescente, a um adulto, a um idoso, isso é a nossa vida, né? Veja, eu gosto de dizer para os meus alunos que eu sei muita fisiologia, eu estudo fisiologia há mais, né, de 45 anos de idade. Há muito tempo eu estudo fisiologia e me dedico a estudar fisiologia constantemente. Então, assim, mas eu sei fisiologia disso aqui, ó. Do adolescente até a fase adulta. Eu sei muito pouco fisiologia de criança, eu sei quase nada de fisiologia do recém-nascido e sei poucas fisiologia do idoso. Ainda bem que a medicina consegue superar esse processo. Por isso que hoje nós temos uma especialista em recém-nascido, que é o neonatologista. Você imagina que a pessoa passa 6 anos na faculdade de medicina, termina o curso, vai fazer residência em pediatria, 2 e 3 anos na residência de pediatria, e depois mais 2 anos, né, na subespecialidade que é a neonatologia. Por que ele precisa passar tanto tempo? Por que ele precisa estudar tanto? Porque a neonatologia, a fisiologia do neonato é diferente de uma criança, que é diferente de um adolescente, que é diferente de um adulto, que é diferente do idoso. Que é por isso que eu tenho hoje o especialista, neonato. A criança, eu não digo que a criança é um adulto em miniatura. Eu não posso simplesmente reduzir o meu tratamento. A fisiologia é diferente. Do mesmo jeito aqui, hoje nós temos um especialista, que é o geriatra, no idoso, porque o idoso, a fisiologia é diferente e muitas vezes contraditórias aqui na fase adulta. Veja que uma criança, né, um adolescente é uma negação da criança, e a criança é a negação do recém-nascido. Um recém-nascido, quando nós, inclusive, somos feto, todo mundo que estuda neurofisiologia sabe, né, e diz em todos os textos clássicos, a fisiologia de um neurônio. O neurônio, né, ele vai ter carga negativa, né, a inibição de um neurônio é a partir da liberação de GABA do neurônio pré-sináptico, e quando o GABA se liga ao receptor GABAérgico, ele abre um canal de cloro e o cloro entra. Isso serve para cá. Para um feto, não serve. Para um recém-nascido, não serve. Por quê? Porque num feto você tem mais cloro dentro da célula. Quando a gente nasce, eu tenho poucas células ainda, os neurônios ainda não têm, né, a ativação do gene que vai, né, sintetizar o transportador, né, cloro do intracelular para o extracelular. Somente a partir do nascimento é que esse transportador começa a ser ativo. E daí é que eu vou poder ter a possibilidade de ter sinapse inibitória. Então, eu vejo qual a diferença que tem. Aqui no idoso, né, o geriatra, eu brincava muito com meus alunos no primeiro dia de aula na medicina. Eu dizia, olha, quem é os experts, quem são aqui os gênios da turma? Aí eles sempre ficavam quietos e tal, e um dizia a ele. Eu disse, olha, então você vai ser geriatra.
Eu dizia isso, aí, mas por que, professor, você quer que eu seja geriatra? Ah, claro, é puramente, né, uma questão de interesse pessoal, né? Quero que vocês, né, os meus médicos, os geriatras, sejam, né, os melhores. Então, o materialismo dialético na biologia, ele vai, primeiro, ele vai admitir que você tem uma evolução. Segundo, os seres vivos compartilham os ancestrais comuns. A variação dentro da espécie origina diferença entre as espécies. A evolução ela é gradual, ela está em salto, a seleção é natural, o mecanismo subjacente à mudança evolutiva. Então, na lógica dialética, ela vai abraçar essa contradição, né, como força motora do desenvolvimento, da mudança, da dinâmica, né? Então, a gente vai dizer que essa espécie está sempre em mudanças, não tem uma coisa estática, né? Há um pesquisador que eu gosto muito dele, né, ele já faleceu, que é o William Prigogine, né, e ele vai defender uma orientação da ciência de modo a incorporar nela esse conceito básico próprio, que é o que a gente chama da irreversibilidade do tempo. Isso é que os seres vivos têm uma história, têm uma historicidade. E ao introduzir a historicidade nas teorias das ciências da natureza, né, ele vai, então, estabelecer conexões de questões com esse pensamento dialético. Prigogine tem vários livros, né, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, né, pelas suas teorias, né, a lei do caos, né, o fim das certezas, entre o tempo e a eternidade, e esse aqui são várias coleções de texto deles, que é Ciência, Razão e Paixão. Eu sugiro muito a leitura dele para, né, quem quiser se aprofundar nessa concepção dialética, né, da biologia. A outra questão que tem a ver com a questão dialética é o fenômeno da ritmicidade. Isso aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico que ele mostra aqui no eixo Y a concentração do hormônio de crescimento e aqui no eixo X, né, as horas. O que a gente vê aqui que os níveis do hormônio de crescimento oscilam, significa que a hipófise ela secreta o hormônio de crescimento em pulso, secreta e para, secreta e para. E de uma forma que esses pulsos eles têm amplitudes menores durante a vigília e muito grandes durante o sono. Então, essa é a dinâmica do processo. Então, aqui não faz sentido eu falar de média, que faz sentido eu falar da dinâmica. Aqui a atividade, né, de repouso de um voluntário humano, também eu tenho ao longo dos dias, né, então eu tenho uma coisa que, inclusive, a gente tem uma capacidade de marcar a temporalidade, né, os horários, então a questão temporal faz parte. Aqui é um dado bastante interessante que é feito a partir, né, desses dados aqui. Então, aqui, onde tem essa parte azul, aqui é a atividade, e esse momento aqui é o sono. Então, o que a gente diz é o seguinte, olha, será se a duração dessas atividades tem a ver com o sono? E é isso que a gente vê, olha, a duração do sono, né, e a quantidade da duração do sono seguinte. Significa que quanto menos eu durmo, na noite seguinte eu durmo mais. Então, e isso aqui, olha, veja, não é uma coisa linear, é uma questão exponencial. Durmo menos, na noite seguinte eu tendo a dormir mais. Eu durmo mais, na noite seguinte eu durmo menos, numa expressão, né, não linear, porque é uma exponencial. Uma outra, né, é a diversidade. Né? Isso aqui é um sagui, é um registro de sagui, aqui é o escuro, o claro, dentro do laboratório. São dois saguis diferentes em laboratório, mas o que a gente observa é que esse sagui aqui, olha, aqui eu tenho a maior atividade dele aqui muito mais próximo, que aqui é o escuro, aqui o que está mais escuro aqui é quando ele está mais ativo. Cada linha é um dia, né? Então aqui eu tenho vários dias, quase que 30 dias. Eu tenho o quê? Maior atividade na transição do claro para o escuro, enquanto que nesse aqui, a atividade é na transição do escuro para o claro. Esse sagui aqui a gente chama de ele vespertino e esse aqui de matutino. Isso mostra que eu tenho seres diferentes, eu tenho uma diversidade, a dinâmica, né, da própria espécie.
Isso a gente mostra no ser humano aquilo que nós chamamos de cronotipo, né, que é os matutinos e os vespertinos, que a gente, né, num determinado momento, a gente propôs, né, uma nova classificação, né. Então, aqui poderia dizer que isso aqui seriam os indivíduos intermediários. Esse aqui seria os indivíduos matutinos, seria a temperatura, né, então ele está avançado. E aqui seriam os indivíduos matutinos, que estariam com a temperatura mais atrasada. O que a gente propôs é que eu tenho alguns sujeitos que, contraditoriamente, eu olhando de uma forma analógica formal, eu tenho três possibilidades: ser intermediário, vespertino, matutino. Olhando dialeticamente, eu posso, inclusive, ter a contradição. Eu tenho algo que é bimodal, pessoas que são bimodal porque ele tem mais flexibilidade. Ele pode, em determinado momento, se comportar como matutino e outro como vespertino. Alguns colegas, inclusive, têm estudado essa nossa possibilidade. Veja, isso aqui são os cronotipos, né? E aqui a qualidade de sono. Aqui são os matutinos, os intermediários, né? E os vespertinos. Veja que os matutinos têm melhor qualidade do sono, os intermediários têm uma qualidade do sono intermediária, e os vespertinos têm uma pior qualidade do sono, pegando uma população, né, lá do estado do Paraná. Mas, quando eu olho os bimodais, olha, os bimodais também, esses bimodais aqui, esses sujeitos que estão aqui, eles eram incluídos como intermediário, e pela nossa classificação, eles têm mais flexibilidade, eles têm piores qualidades de sono. Do mesmo jeito, se eu pensar na duração do sono, né, nos finais de semana, aqui é o matutino, o intermediário e o vespertino. Eu olho o bimodal, ele é que tem um menor sono, né, durante, né, os fins de semana, mostrando que ele tem pior, né, padrão de sono. E antes, esses sujeitos eles estavam aqui, né, e agora a gente propõe, olha, eu consigo classificar e olhar uma outra categoria dele. Aqui a qualidade de vida, veja, melhor qualidade de vida, né, para os matutinos, os intermediários e os vespertinos. Quando eu vou olhar, né, os bimodais, olha a qualidade de vida dele, tão ruim quanto os, né, vespertinos. Então, vejam, né, na dialética, a gente tem, né, esses olhares, esses exemplos aí na biologia. Tem vários outros, né, que a gente não vai... E na psicologia? O melhor exemplo da psicologia está aqui na etologia, né? Em que na etologia, né, o que é que foi mostrado? A questão de olhar, né, a causa proximal, a lei da causalidade intermediária, ou seja, como é que eu vou entender o comportamento? Olhando essas 4 regras: a causalidade imediata, a questão da ontogenia, a lei da função, qual é o valor de sobrevivência, a função adaptativa daquele comportamento, e a lei da evolução, que é a filogenia. Então, o Lawrence, eles conseguiram fazer coisas espetaculares, né, com esta concepção dentro da etologia. E a etologia, né, realmente mostra, ela traz para o comportamento a história. Não só a história em si do animal ou do ser humano, mas a filogenia, né? Ou seja, que há uma interação, uma interdependência na própria história dos seres vivos, né? Então, é fundamental, dentro da etologia, você sempre entender o comportamento, considerando que ele tem uma história. Então, né, era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês. Nós já estamos mais ou menos com 1 hora, conforme sugerido. E aí tem alguma sugestão de leitura, tem esse livro, né, do Frederick Engels, que é um livro do século XIX, mas é bastante interessante, onde ele fala na dialética da natureza. Mas a gente tem alguns livros mais recentes, né? Um deles é esse livro, né? Esse livro ele não está editado mais, mas é possível encontrar ele usado, né? Que é um grupo, né, de biólogos, né, que na década de 70, né, foi criado, que é um grupo de biólogos dialéticos, né? E aqui, no caso, o editor, né, foi o Stephen Rose, né, em inglês, e tem esse livro que é bastante interessante, que é do Richard Lyons e do Richard Leontin,
que ele chama dialética, o biologista dialético. Ele vai dizer uma coisa muito clara: olha, eu não tenho, né, uma biologia, a biologia não é dialética, na verdade somos nós, biologistas, que podemos ser dialéticos ou não, né, ou podemos ser idealistas. Não é a biologia em si, não é a ciência em si, é a gente que olha e faz aquilo. E um livro recente, né, que é também do Richard Lewis, né, e do Richard Leontin, que é a dialética da biologia. Esse está traduzido, né, foi publicado pela Expressão Popular. Gente, inclusive, tem um dos capítulos eu que traduzi, que são, né, ensaios sobre ecologia, cultura e saúde, né, numa concepção marxista, né, numa concepção dialética, né. Então, qual é a lógica que você deve seguir? Na verdade, né, cada um faz a sua escolha, não é uma questão do tá certo ou que está errado, o que você deve olhar assim, bem, o meu fenômeno, ele é mais enfatizado, ele é um fenômeno geral, né, que ele não tem contradição. Eu vou pensar, por exemplo, né, a lei da inércia, né, pela lógica formal. Se eu vou pensar nos aspectos biológicos, né, a lógica dialética que mostra, que aceita, né, as contradições, que pensa no desenvolvimento, né, ela parece muito mais aplicável nos aspectos biológicos. E, para o final, né, a gente tem falado muito em filme, né, que dizem que vai ser lançado, né, este ano, mas eu queria chamar a atenção, né, nesta imagem, né, aqui por trás, aqui no fundo, é algo que aconteceu, né, lá no Rio Grande do Sul. Isso é a imagem de Porto Alegre, né, o palácio aqui, né, alagado, né, e que a gente tem uma perspectiva de ter um novo diferente nos próximos momentos, né, no próximo ano. E sempre lembra, né, que no começo de cada filme de desastre tem sempre um cientista sendo ignorado. No sentido que eu queria novamente finalizar a minha apresentação com vocês, né, colocando que a gente precisa valorizar a ciência, valorizar a nossa profissão e valorizar nós mesmos, né, cientistas. Obrigado, né, e eu fico agora à disposição para a gente conversar, né, trocar algumas ideias, etc. Muito obrigada, professor. Antes de falar qualquer coisa aqui, eu vou passar a palavra, acredito que queira, para o professor Raul. Que entrou, gente. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde ao meu amigo João Araújo. Eu só podia agradecer a João pela sua participação novamente aqui. Eu estou, João, às vésperas de uma intervenção meio invasiva, viu? Aí eu estou... Não deu para chegar a tempo, porque eu saí do laboratório faz pouco tempo. Aí estava me dirigindo para casa, não deu para começar no início, mas eu tenho certeza que você fez o que tem sempre feito aqui, é despertado a atenção dos alunos para a questão filosófica e ideológica da ciência. Eu lhe agradeço muito e já está aqui o convite de sempre. Você é um participante imprescindível, como já lhe disse, e eu fiquei feliz porque você entrou no meu time, do time dos aposentados. Isso é bom que só, viu? É bom que só porque a gente faz o que gosta. É bom. É isso. E você não está mais em Natal, não? Foi para Piauí. Estou no Piauí, estou em Parnaíba, Piauí. Então está na tua terra, né? Que você lá, né? Voltei às minhas origens. É isso. Tá bom, esse nome de João é só para enganar a torcida, não é? Um abraço grande, João. Deixa você aí com os meninos, viu? E Natália, hoje é a nossa... agora é Natália e Érica que ficam à frente, viu? Das palestras. Eu fico aqui na retaguarda. Espero que no ano que vem esteja podendo ficar mais à frente. Um abraço grande, querido. Fique com Deus. Um abração. Obrigadão pelo convite.
Professor, mais uma vez aí, realmente muito obrigada pela sua participação, né? Então, realmente é uma palestra inspiradora que faz a gente aí pensar em várias coisas. Começou aí pensando nos meus próprios conflitos de pesquisa, né? Pensando principalmente no final aí, a lógica formal, a lógica dialética e modelos complexos. Mas aí, antes de falar mais alguma coisa, eu vou passar para o pessoal, saber aí se alguém tem perguntas. No chat aqui, deixa eu ver. Tem só. Não tem perguntas especificamente, mas alguém quer falar, gente? Alguém quer abrir aí ao início das perguntas? Senão eu vou fazer aqui algumas. Joaci, tu tens aí alguma pergunta? Você quer falar? Samanta. Vou abrir aqui para Samanta, tá? Oi, Samanta, pode falar. Certo. Boa tarde. Eu não sei, eu vou falar algumas ideias que vieram enquanto eu te ouvi, o professor John. Não sei se no final eu vou chegar em alguma pergunta, mas enquanto você falou, me vieram algumas coisas, né? Em relação à autogênese e filogênese, né, me veio muito, eu vi muito isso abordado por Skinner, dele descrever, né, esse processo que a autogênese seria a dimensão que a gente, a única dimensão que a gente tem como investigar essas outras dimensões, né, que a gente não tem como investigar diretamente os processos filogenéticos, a gente investiga por cada organismo, né, e essa é a parte interessante, porque cada organismo, ele responde de forma diferente em função das contingências que ele está exposto, né, então acho que isso já traz, né, isso que a gente debate muito em grupos de pesquisa, né, acho que da hipótese do Doha, né, de como o ambiente, ele influencia, né, esse desenvolvimento, e agora a gente entende, né, que é importante considerar ele. E também me veio, eu estou, recentemente, né, Edgar Morin faleceu, né, muito recentemente, o professor Raul fala muito a respeito de Edgar Morin, e aí eu estou iniciando, assim, no que ele nos deixou, né, nas contribuições, estou lendo sobre os sete conhecimentos fundamentais, né, para a aprendizagem do futuro, e conforme o senhor ia falando, eu me lembrei sobre era a diferença entre racionalidade e racionalização. Deixa eu pegar aqui algumas partes que eu destaquei, né. Ele descreve que a racionalidade é essa abertura para as coisas do mundo, né? Acho que tem a ver com a lógica dialética, né? De você integrar os conhecimentos e elaborar um novo conhecimento a partir dele. E aí a racionalização é aquela coisa mais, acredito que nessa lógica formal, né? Que a gente tenta forçosamente aplicar na nossa vida, né, na forma como a gente compreende as coisas do mundo, só que tornam as coisas muito rígidas, porque a gente quer aplicar 2 mais 2 igual a 4 para tudo, né, e aí acho que isso até acaba caindo nesses perigos até de discursos limitadores e dogmáticos, assim, de controle mesmo, né, do conhecimento, assim, das massas e de manipulação. Então, foi mais o que me veio, né, te ouvindo, professor João, foi um prazer te ouvir, e se você quiser acrescentar alguma coisa em relação a isso, eu adoraria, me agradeço. Ok, obrigado, Samanta. Conceição? Conceição, você quer falar? Logo, Conceição. Pronto. Posso fazer? Pode. Boa tarde, gente. Oi, professor. Obrigada mais uma vez pela sua palestra. Eu vou trazer um questionamento, inclusive, Natália tinha apontado no início, né, o advento da inteligência artificial e os dois conceitos que o senhor traz já no momento da apresentação da palestra, o materialismo e o idealismo. Onde ou quando é que a inteligência artificial é atravessada por esses dois conceitos ou quando ela acaba atravessando esses dois conceitos? Uma coisa objetiva, mas diante de tudo que a gente vive com a evolução tecnológica, mas também com toda a robustez dos conceitos que o senhor traz para a gente. Por favor. Mais alguém ou já respondo logo essas duas? Então, deixa eu responder logo enquanto os colegas, né? Isso, pode responder, professor. Então, Samanta, né?
Edgar Morin, quando a gente, né, uma das coisas dele, né, que é aquele conceito, né, da fluidez, nada mais do que a questão dinâmica. Por quê? Aquele olhar, né, de transformação contínua das coisas, né? E aí o Edgar Morin, ele constrói toda uma epistemologia em cima disso, né? O Edgar Morin é basicamente, né, um dialético, né? Nem à toa que o Edgar Morin, ele vai trazer coisas, olha, gente, está todo mundo falando aí em ecologia, está todo mundo falando em ciências cognitivas, está todo mundo falando no espaço, tal. Gente, onde é que está a interligação dessas coisas todas? Se não interligar isso, não faz sentido. Então, o Edgar Morin é um dialético fundamental. E é claro que o Edgar Morin, ele, não só ele, mas vários outros grupos, eles passam a criar um novo conceito, que é o conceito de complexidade, né? Que nada mais é de um conceito de complexidade, é olhar o mundo dialeticamente. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Olha, é olhar dialeticamente, porque o conceito de complexidade na física, né, quando eu vou para a física propriamente dito, o que é? O que é um sistema mais complexo do que o outro? É se eu tenho mais elementos naquele sistema e se eu tenho mais interação entre eles. Então, se eu tenho mais interação, claro, eu aceito que eu tenho uma dinâmica, que é um aspecto, é um olhar dialético. Então, o que a gente tem que entender, os nossos fenômenos, né, os fenômenos do nosso dia a dia, inclusive, que é esse, né, que é o convite que o Edgar Morin faz, diz, olha, eu tenho que olhar isso, que isso é complexo, mas é possível eu olhar. Né? Na hora que se eu fizer exclusivamente um reducionismo, né, metodológico, um reducionismo ontológico, conceitual, né, eu não vou conseguir entender a atual condição da humanidade em decorrência da complexidade, a tendência a aumentar essa complexidade. Né? E aí, hoje, por exemplo, na medicina, a gente tem uma discussão bastante interessante, que é o que a gente chama de One Health, saúde única. Olha, o que é que a gente chegou na medicina hoje? É assim, olha, gente, não dá mais para eu pensar que a saúde humana ela está dissociada da saúde dos animais e ela não está dissociada da saúde do planeta, do meio ambiente. Porque eu gosto de dizer para os meus alunos assim, olha, gente, sabe o que é que tem a ver? Sabe o que é que vai acontecer? Eu trabalho com sono, né? Sabe o que é que vai acontecer com a gente em 2100 se a gente continuar com esse aquecimento global? Ninguém vai conseguir dormir, porque o calor não vai deixar. E nós não vamos ter condições, né, suficientes de energia para esfriar nossos lares. Né? Então, essa que é o olhar da saúde hoje, ela tem que olhar dessa forma, né? De uma forma globalizada. Aí, Conceição, esse seu questionamento da inteligência artificial, né? Será que a inteligência artificial ela vai aceitar a contradição? Recentemente, né, eu tenho me dedicado nos últimos anos, antes de surgir ChatGPT, eu já estava dedicado a isso, né? Eu sempre gostei muito de computador, então sempre eu gostei de modelagem e da parte de inteligência artificial, então eu já olhava um pouco a aplicação na área de saúde, né, da inteligência artificial, e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a estudar, né, a inteligência artificial na medicina. E qual é o grande problema da inteligência artificial, né, hoje? Ela é um espetáculo na medicina, mas ela tem um problema quando a gente compara a inteligência artificial com sua capacidade, né, de fazer diagnóstico em relação a nós, profissionais médicos. Ela não sabe dizer, eu não sei. Ela não diz. Ela sempre vai dar uma resposta. E eu não, eu chego e digo, olha, eu não sei. Chega um paciente, chega alguém e diz, John, esse paciente aqui, o que você acha dele? Não sei. Vamos estudar, vamos perguntar a fulano de tal, né? A inteligência artificial não sabe, não diz isso. Não diz isso por quê? Porque a forma como nós fazemos os algoritmos
são espetaculares, mas eles admitem muito pouco a contradição. A inteligência artificial hoje tem essa grande limitação. O aceitar a contradição, ela depende de algo fundamental, que é o processo de computação, que ainda é fraco, né, comparado com a realidade. Provavelmente, nós teremos, né, no futuro, um futuro que eu digo a médio prazo, não a longo, também não a curtíssimo, mas a médio prazo, talvez a gente tenha, né, máquinas fazendo inteligência artificial, aceitando a contradição e aceitando a dizer, não sei, inclusive, ou dizendo, ó, pode ser isso e aquilo, né, quando a gente tiver possibilidade de ter realmente a computação quântica acessível de uma forma melhor. Esse é um grande desafio nosso. O desafio, né, hoje dos algoritmos, né, ele está limitado ao modelo de hardware que a gente tem binário, e a gente precisa aceitar a possibilidade da contradição, o computador quântico vai permitir isso, né? Então, eu acredito que, com a computação quântica, a inteligência artificial ela vai ficar mais próxima de uma concepção de lógica dialética. Hoje, ela é uma lógica muito mais formal, né? Os algoritmos que a gente consegue produzir isso, tem alguns ensaios, mas ainda muito simples, né? Mas eu acredito que o futuro da inteligência artificial vai ser ter uma inteligência artificial que vai admitir a contradição e vai admitir, né, quando eu estiver aplicando nos processos médicos, dizer, eu não sei, procure uma outra inteligência artificial ou, né, procure um colega seu, né, de carne e osso, que talvez ele consiga responder. Alessandro? Olha, professor, obrigada. Alexandro é um dos nossos estudantes mexicanos, tá, professor? Ok. Não qualquer dúvida aí, Boa se tarde. aprender. Olá. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se vai entender, porque não falo muito português, Não, mas pode... vou tentar. Mi pergunta é, como é a logística dialética? ¿Puede ser usada en la ciencia de los alimentos para la producción de nuevos productos? Tu questione acerca do uso da dialética na produção de novos produtos alimentícios? Sim. Sim, sim. Esta é uma questão muito complexa, eu não he pensado acerca, né? Pero eu penso que há, sim, algumas consequências del pensar de la própria contradição, principalmente que em determinado momento um produto alimentício pode ser bueno para nós outros, quando criança, pero quando adulto não, ou em estado diferente. Imaginar que uma mulher embaraçada e não embaraçada, fisiologicamente são diferentes. Então, eu tenho que entender que nem todo o alimento para uma mulher não embaraçada pode ser funcional para uma mulher embaraçada, né? Eu penso assim, pero, né, eu necessito, né, pensar mais acerca dessas contradições. Ok, obrigado. A gente tem agora a Joaci, professor.
Olha, uma coisa, não é a minha área, é a área genética, mas veja que interessante, né? Por que a gente fala hoje de epigenética? Por que a gente mudou a lógica, né? Alguns colegas até brincam. Hoje, né, quando a gente olha, né, a genética do século XXI, ela é quase lamarquista, né? Porque é claro que não tem, é muito diferente, né, da concepção de Lamarck, né, o que a gente faz. Mas o que a gente fazia, né, o que a gente, né, teve um olhar, né, muito formal e generalizou, dizer o seguinte: olha, microRNA não serve para nada, é lixo. Nós fizemos isso, gente. Por que a gente fez isso? Porque simplesmente a gente achava, né, a gente fez um reducionismo, tanto metodológico como conceitual, olhando que aquilo não mudava. Eu queria o quê? Eu tenho o meu genoma que vai determinar o meu fenótipo. Era uma coisa linear. E é o que é o mais interessante da própria contradição da dialética mostra isso. Né? Ou seja, quanto mais eu aprofundo com esta visão, eu vou vendo as contradições. Eu fui vendo as contradições que, olha, quando eu olho, começa a soltar aqueles pedacinhos lá de RNA que eu vou chamar de lixo. Era uma contradição ter aquele monte de moléculas sem sentido. Então, qual foi a saída de um olhar formal? Lixo. Se eu tivesse dito, olha, eu tenho alguma coisa que vai lá para a proteína, que vai sair do núcleo e vai fazer a proteína, mas eu tenho elementos ali que vai ter alguma função, eu tenho que ir atrás. E aí alguém teve essa possibilidade, essa que a gente conseguiu descobrir. E aí a gente percebe que, né, apesar de eu ter, né, o meu genoma pronto, eu mudo ele ao longo do meu tempo. Então, a epigenética foi um salto, né, mostrar que, né, o próprio fenótipo ele é dinâmico, né, desde por questões, né, do microambiente do ser vivo ou do, né, macroambiente do ser vivo. Então, eu acho que isso deu um salto muito grande. E isso é o que é o de se esperar mesmo, olhando dialeticamente. Tudo que eu olho, e quanto mais eu aprofundo, mais eu vejo coisas novas, mais eu vejo as contradições, e mais eu nego aquilo que eu pensava antes. Então, eu negava que não dava de jeito nenhum o meu fenótipo, o meu genoma era igual, né? E hoje não, hoje eu já neguei isso, eu já tenho um outro olhar. Exato. Obrigada, professor. Obrigada, Joaci, pela pergunta. Agora quem vai fazer a pergunta, professor, é Nayeli, que também é outra aluna do México, tá certo? Hola, boa tarde. Boa tarde. Mi pregunta es, voy a tratar de mencionarlo en portugués, que todavía no sé muy bien. ¿El señor conhece algún escritor mexicano que estudie o estado sobre dialéctica? Tenho uno, pero yo no me recuerdo ahora, né? Uno no mexicano, pero argentino, que es muy bueno, me gusta mucho sus libros. Perejito, né? Que escreveu um livro muito interessante, que é Ciência Sem Cérebro, não é nada, algo mais ou menos assim, que é uma crítica, né, a pouco da visão reducionista e da lógica formal aplicado a ciências biológicas. Obrigada. Obrigada, Nayeli. Gente, mais alguém tem alguma pergunta?
Aqui no chat não vi nada mais uma vez. De toda forma, professor, o senhor poderia disponibilizar seu e-mail para a gente, para qualquer coisa a gente entrar em contato? Ou não, o senhor já que entrou na aposentadoria, o senhor não quer mais receber? Porque eu não sabia, realmente, fui ver seu currículo, não tinha lá essa parte da aposentadoria, então fico muito feliz pelo senhor, viu? Eu acho que deve ser uma fase maravilhosa. Ó, este é o e-mail que eu estou usando, tá? Quem quiser referência ou alguma ideia, fique à vontade. Agora, então, que eu estou aposentado, eu tenho mais tempo ainda. Às vezes eu demoro a responder e-mail, mas se eu demorar, pode cobrar, que se é para trocar ideias, eu sempre fico feliz. Érica colocou aqui só um comentário, professor, que gostaria de parabenizá-lo pela aula, pela excelente aula e pela forma didática que o senhor apresentou aí, é o tema complexo, né? E aí eu só vou, então, fazer uma pergunta, porque eu também estudo um pouquinho essa parte da crono e tudo. Então, o senhor consegue aí, diante desses resultados, digamos assim, que podem ser controversos, né, ou opostos, assim, aplicar de forma direta na ciência, digamos, essa teoria dialética, nessa parte mais específica, assim, da crono, por exemplo. É fácil de lidar com isso? Como é essa experiência nesse sentido? Olha, eu acho que isso tudo depende do contexto, né, a dificuldade, a facilidade. Eu gosto de dizer, quando eu falo de, por exemplo, de história da cronobiologia, ou quando eu falo de foi um medicamento que revolucionou a sociedade humana, em especial as mulheres, foi a pílula anticoncepcional. Porque a pílula anticoncepcional, ela é um medicamento cronofarmacológico. Por quê? É o primeiro medicamento introduzido no mercado baseado num ritmo biológico, que é o ciclo, né, menstrual. Olha, eu descubro que eu não preciso, né, bloquear totalmente a hipófise e os ovários ao longo do ciclo todo, só determinadas fases. Então, eu crio uma sequência de concentrações diferente de estradiol, progesterona, ao longo, inclusive durante, né, a fase menstrual, eu nem preciso fazer reposição. Então, veja, essa primeira estratégia foi uma estratégia cronobiológica, embora quem estava fazendo não sabia cronobiologia, porque nem como disciplina a cronobiologia não existia ainda. Mas veja que foi uma estratégia pensada, né, dizendo, olha, eu tenho um fenômeno que é dinâmico, e a minha intervenção tem que ser dinâmica. E a gente aceitou tão claramente, porque funcionou muito bem. E às vezes a gente chega e diz, eu tenho que tomar o medicamento 3 vezes. Ou aquilo que a gente chama na medicina, a pulsoterapia com corticosteroides. Né? Ou seja, a gente percebeu, a gente descobriu, olha, quando a gente desenvolveu os primeiros, né, corticosteroides exógenos, né, que é fundamental para os processos inflamatórios, doenças reumáticas, por exemplo, tem uns efeitos espetaculares, e a gente via que precisava, tem lá, o indivíduo tem lúpus, tem artrite reumatoide, vai usar durante 6 meses, quando eu tiro, o indivíduo está lá, né, numa fase de 0, né, e tem um problema grave agora, porque, né, ele não produz mais, né, corticoide, né, porque o cortisol, a adrenal dele não está mais funcionando. Então, qual foi a saída? A saída foi perceber, né, que fisiologicamente, de que a produção do nosso cortisol, né, ao longo do dia, eu tenho um pico pela manhã e isso vai reduzindo. Então, todas as vezes que eu coloco, que eu reponho o cortisol à tarde, eu estou fazendo o quê? Foi a sinalização que eu estou dando para a minha adrenal. Olha, tem muito corticoide. Cortisol está exagerado. Então, a adrenal se retrai. No dia seguinte, ela não produz. Se eu faço isso por meses, a adrenal se retrai. Quando eu tiro, não funciona. Então, qual foi a ideia? Né? Então agora, se eu simular o ritmo,
dando cortisol para um paciente que tem lúpus ou que um paciente, né, que tem artrite reumatoide, eu vou dar corticosteroide, né? Eu vou dar o quê? Da manhã. Eu simulo a fisiologia, né? Uma fisiologia que é uma dinâmica, eu tenho um pico aqui, depois eu não preciso dar mais. E aí eu tenho um efeito farmacológico e não tenho um efeito, né, adverso, né, porque, né, a própria adrenal, né, naturalmente, né, ela está organizada que para durante a manhã, os primeiros horários da manhã, os níveis de cortisol sejam elevados. Então, eu tenho uma perspectiva dessa forma. Então, não é fácil, mas dependendo da circunstância, às vezes fica simples e ocorre sem a gente nem perceber, né? Agora, o nosso papel é esse, o nosso papel é tentar quebrar, né, os atuais paradigmas, né, olhando a coisa de uma forma complexa, né, e pensando desse jeito. Joia, professor, muito obrigada, viu? O professor Raul, ele fez aqui algum complemento, ele botou aqui que um principal autor, foi para aquela pergunta de Naeli, Isso, lá da... que o principal autor mexicano que se destaca é Adolfo Sánchez Vázquez, que foi nascido, na realidade, na Espanha, mas naturalizado e radicado no México. Eu não vou sair lendo tudo aqui exatamente, mas acredito que você também esteja vendo, né, Naeli, a mensagem do professor Raul, dessa atualização, ele botou, inclusive, o livro aqui para a gente, tá, joia, que tem na Amazon, então fica aí como contribuição, né, para a nossa discussão de agora. E aí, minha gente, mais alguém tem algum questionamento? São aí 3h35, a gente está em tempo hábil ainda, caso alguém queira fazer mais algum comentário, algum questionamento. Caso realmente não haja, a gente encerra por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor John, tá, professor? Então, como o seu e-mail ficou disponibilizado, vamos ver aí as próximas discussões que vão surgir dessa temática. Acredito que até no laboratório a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? E cada um com os nossos experimentos tentando aí avaliar esse encaixe na teoria dialética de uma forma mais prática, né, digamos assim. Então, muito obrigada pela disponibilidade, que o senhor tenha uma ótima semana, aproveite muito aí esse seu período da aposentadoria. E aqui Guilherme, ele colocou que queria tirar uma dúvida. Sobre a negação versus homeostase, visto que ambos acontecem em ciclos. Então, na sua visão, como podemos identificar bem a diferença desses ciclos para aprendermos a encontrar os pontos de equilíbrio? Guilherme, eu pessoalmente, eu sempre gosto de olhar, em vez de ciclo, olhar como a espiral, né? Imaginar da seguinte questão, né? Gosto muito do exemplo, né, da gravidez. Ou seja, a gravidez, eu tenho uma mudança drástica. Então, na verdade, o estado de gravidez, ele tem que negar o estado de não grávida. Por quê? Porque as respostas fisiológicas têm que ser diferentes. Ou seja, durante a gravidez, eu tenho o desenvolvimento de um corpo estranho dentro do organismo. Dentro da mulher. Eu tenho um corpo estranho ali existindo. Então, esse corpo estranho, o que ocorre? Eu tenho que ter um mecanismo de negar, inclusive, as próprias respostas imunes da própria mulher. Eu tenho um aumento do abdômen, do qual eu vou mexer, né, em toda a homeostase, né, todo o controle cardiovascular, o retorno venoso, né, a pressão sobre o processo respiratório, sobre a caixa torácica, tudo isso eu quebro, né, o processo de regulação. Então, eu nego, né, os mecanismos de controle prévio para que eu permita que aquele novo estado, ou seja, qualitativamente diferente, né, que é o estado de gravidez, e que depois ele passa para um outro estado, que é o de não grávida, novamente, e assim eu digo que sempre, né, a mulher grávida, né, aí ela negou que é o estado de não grávida, e depois ela tem. E é por isso que eu digo, todos esses processos, eles podem gerar, inclusive, crises. Eu posso ter problemas logo imediatamente após
né, o final da gravidez, eu tenho eclâmpsia, eu tenho várias consequências que, se eu não tiver um controle, isso pode acontecer. A mesma coisa de uma criança que, por exemplo, não tem hormônios sexuais zero, não produz nenhum, e de uma hora para outra, né, na fase da adolescência, eu nego a fase da infância. Então, você tem saltos, né? Então, você tem, né, no espiral, você qualitativamente muda seu estado. Né? Eu gosto de dizer desta forma, né? Joia, professor. E aqui, deixa eu botar aqui, tem uma pergunta, acho que o senhor também está acompanhando, né, o chat. O professor Raul, ele colocou aqui, qual a importância de entender a diferença entre materialismo e idealismo para um estudante universitário? E aí, o que é que o senhor acha? Primeiro, que eu acho que é importante a gente entender, né, concepções diferentes, né? E entender, inclusive, por que é que eu penso dessa forma, né? Ou, é como eu chamei várias vezes a atenção de vocês, não é uma questão de estar certo ou que está errado, né? É uma questão de olhar, de ter uma visão do mundo, né? Não é aquela do bandido, né, do mocinho, né? É um olhar do mundo. Então, assim, se eu olho o mundo de uma forma dialética, eu posso ver coisas que, pelo idealismo, eu não vejo. Mas eu vou ter fenômenos, né, simples, né, no idealismo, que eu consigo, olhando só pela lógica formal, é isso mesmo, bonitinho, olha, isso aqui funciona desse jeito. Né? Às vezes, quando eu estou reduzindo o meu experimento para uma coisa comum, né, tipo, eu vou, né, tem uma placa de Petri, em que eu tenho, né, lá o meu meio de cultura, em que nesse meio de cultura eu vou, né, produzir, né, vou semear, né, uma determinada, né, amostra, né, um fluido qualquer para que cresça bactérias, e ali eu vou botar discos, né, de antibióticos para saber o que é sensível e o que não é sensível. Eu posso resolver aquilo ali puramente olhando a lógica formal. Olha, esse aqui eu consigo, não cresceu. E olha como é que está nesse disco aqui. Nesse disco não cresceu nada, veja. Então, esse antibiótico, essa bactéria é altamente sensível a isso. Então, veja, a lógica formal foi suficiente e necessária para resolver esse problema. Porém, eu posso ter um crescimento múltiplo de bactérias ali presente, e talvez essa concepção eu não consiga ver bem, né? Então, eu tenho que olhar desta forma, né? Então, acho que isso é importante. Joia, professor. E aí, Rosário, ela perguntou aqui se eu tenho algum livro para ajudar a entender um pouquinho mais da lógica dialética. Algum livro, assim, de iniciação, algum livro básico para a gente tentar aí entrar nesse mundo. Se o senhor tiver, o senhor pode sinalizar. Então, o senhor pode mandar depois para mim, que eu encaminho para a turma, sem problema. Tá certo. Eu encaminho algumas... Pronto, pode ser pelo WhatsApp. Isso, eu mando para você e você encaminha para a turma. Isso. E aí, Érica, ela perguntou aqui, né, fez um outro comentário sobre essa questão da inteligência artificial, né, e aí a pergunta dela, o senhor acredita que essas novas tecnologias têm aproximado ou afastado essas perspectivas de materialismo e idealismo na compreensão da vida? O que é que o senhor acha dessas inteligências artificiais? Olha, eu acho que a inteligência artificial, do jeito que ela está colocada hoje em dia, ela está colocada como uma ferramenta, né, poderosa, né? O que é que a inteligência artificial, isso é o meu olhar pessoal, ela não permite hoje. Ela permite o seguinte, olha, algumas coisas que eu fazia, que eu perdia tempo fazendo, hoje eu não preciso mais fazer, porque a inteligência artificial faz. Do mesmo jeito, uma coisa bem simples. Há algum tempo atrás, quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, eu tinha que escrever em máquina elétrica. Olha o tempo que eu perdia. Né? Depois que teve o computador, a gente não perde mais. Eu comecei a fazer estudo, né, revisão bibliográfica, na Pirene, né, lá em São Paulo, lá na Unifesp, que a gente usava livros gigantes, o Index Médicos. Você pegava o livro, abria, aí você tinha lá a palavra tipo, por exemplo, circadian, aí você ia lá no Czinho, como se fosse um dicionário, aí tinha lá o C, aí tinha lá as várias palavras, tinha a palavra, chegava circadian.
Aí tinha os artigos que tinham sido publicados nos últimos tempos, e aí eu olhava, anotava a revista, ia buscar a revista para tirar a xerox. Hoje eu não faço mais isso. Aí, depois veio o início da internet, veio o primeiro buscador de artigo, que era o chamado Verônica. Hoje a gente tem o PubMed, que é um espetáculo, né? Então, eu digo para alguns alunos assim, professor, você acha que deve usar e usar sabendo. Então, imagine o seguinte, eu entro no PubMed, eu quero estudar, né, eu quero fazer um meu trabalho, é sobre, por exemplo, o quanto, né, o ritmo alimentar pode ajudar a sincronizar o ritmo circadiano de uma pessoa cega que perdeu a capacidade de se ajustar ao claro escuro. Será se o ritmo alimentar, né, da pessoa, se a pessoa comer de uma forma regular, ele vai conseguir dormir bem a cada 24 horas, não vai ficar em livre curso, como a gente diz? Eu entro no PubMed, e aí no PubMed eu consigo encontrar e baixar 100 artigos. Eu vou ler esses 100 artigos? Provavelmente eu não vou ter tempo hábil, nem vou ter condições de ler esses 100 artigos. Mas eu posso pegar uma inteligência artificial, tipo o Rabbit, e pedir, por exemplo, para ele pegar e fazer uma síntese desses 100 artigos e, inclusive, interagir entre eles. E aí ele vai me dizer, olha, artigo A, B, C e D são bem conceituais, artigos C, D e E são artigos bem metodológicos, né, artigos tais são contraditórios entre si, e daí, do 100, a inteligência artificial me disse, olha, tem esses 20 que são fundamentais, e aí eu vou ler em detalhes esses 20. Eu corro risco de não ler um? Claro, claro, eu corro risco sim. Por quê? Do mesmo jeito, se eu tenho 100 eu não vou ter tempo, quantos eu vou deixar? E qual é a minha escolha? Preciso ler os 100 para poder ter escolha? Não, obrigatoriamente. É claro que eu tenho que ter algum discernimento mínimo. Então, por exemplo, eu gosto de dizer, olha, lê os clássicos. A gente não pode só ler os artigos, eu tenho que ler os últimos 5 anos, assim, o máximo possível. Então, eu tenho que ler o clássico. Tem um conjunto, por exemplo, na área de cronobiologia, tem um conjunto de 5 artigos publicado em 1976 por 2 autores, o Peter e o Daan, são 5 artigos publicados na mesma revista, né? E são espetaculares os artigos. Os artigos, eles mostram as bases da cronobiologia, as ideias, né? Por que é que eles vão chamar de relógio biológico, o detalhamento de uma curva de resposta de fase, as diversidades, as relações entre o tamanho do período, né, e as respostas, e ser mais estável ou menos estável. É um espetáculo. São artigos que são muito atuais em termos teóricos, com as evidências experimentais que ele faz, e ele mostra, né, em modelos, né, de roedor, animais noturnos. E hoje a gente mostra que os animais diurnos é a mesma coisa do noturno, né? Agora, a gente não sabe ainda qual é o mecanismo fisiológico que faz a inversão. Recentemente saiu na Science que provavelmente a temperatura é a capacidade dos mecanismos de regulação da temperatura que diferencia um animal noturno e um animal diurno, né? Uma coisa espetacular. Né, ou seja, é uma boa, né, olhar. Então, eu acho que a inteligência artificial tem essa contribuição, né, de nos ajudar a ter mais tempo para refletir, né, a pensar, né, então a gente tem que usar desse jeito, claro, parcimônia, né, e sempre crítico. Essa palavrinha é uma palavra-chave que, com ou sem inteligência artificial, ela nunca pode deixar de ser trabalhada. A gente sempre tem que ser crítico com aquilo que a gente faz. Né? A gente tem hipóteses, a gente acha que quais são os resultados que a gente espera, mas muitas vezes eu digo para os meus alunos, olha, o pulo, a gente vai abrir uma champanhe aqui, é se a gente encontrar um resultado totalmente diferente do que a gente espera, porque a gente está encontrando algo totalmente novo. Isso aqui vai ser bonito, isso é a contradição.
Isso é um olhar que eu achar um resultado diferente, né, eu posso simplesmente não ver que aquilo é é o real, é a realidade. Se eu tiver numa lógica puramente formal, eu não vou achar que aquilo, eu vou justificar, né, isso é um problema metodológico, é meu animal que não se alimentou bem e tal. Mas, olha só, mas se isso aqui contradiz o que eu esperava, então eu tenho que ter essa possibilidade. Então, se eu conseguir ver que realmente a contradição é a realidade, né, eu estou admitindo realmente isso aqui contradiz isso, eu estou trazendo um novo olhar sobre, né, um fenômeno A ou B ou C. Massa, professor, muito bom essa sua visão aí de que está passando para a gente, porque realmente a gente vai muito nessa questão do padrão ali do resultado na linha de fluxo, né, para corroborar com alguma coisa, mas realmente essa visão diferenciada aí do oposto realmente é muito, extremamente relevante. E aí, para continuar essa temática que é a cronobiologia, eu vou aqui só ler a pergunta de Eulália. Ela traz aí de que forma a cronobiologia interpreta a desorganização do ritmo circadiano entre sono e alimentação em transtornos alimentares, como a síndrome do comer noturno, por exemplo. Existe alguma descoberta farmacológica recente nesse campo voltado para a cronobiologia? Eu vou também aproveitar e responder aqui, botar a pergunta do Raul, né, que é bem provocativa, né? Olha, a melhor coisa que a gente gosta de dizer, bem, eu tenho a vigília e o sono. Se eu fosse ver aquela concepção de média, entre a vigília e o sono, a média é o quê? É a sonolência. E a sonolência, a gente olha, a gente usa como um índice patológico, como uma quebra do equilíbrio, porque, na verdade, eu tenho que ter vigília, sono, vigília, sono, vigília, é essa contradição. Porque, na verdade, o sono é isso. E se eu olho o sono dentro de si, eu tenho um sono profundo, sono de ondas lentas, sono REM, sono de ondas lentas, que são contraditórios entre si. Né? São fenômenos que são opostos, mas que se interagem, são interdependentes. Né? A duração do meu sono vai influenciar a duração da minha vigília, que vai influenciar a minha duração do sono e assim sucessivamente. Né? Essa é a realidade. Né? E o que é que a gente tem em relação ao comer noturno? Natália, eu vou aproveitar e contar, Eulália, né? Eu vou aproveitar e contar uma história interessante do comer noturno, que as pessoas às vezes não percebem. Né? Alguns anos atrás, eu fui chamado para, quer dizer, uma colega me ligou e pediu para que eu atendesse, né, um jovem, né, que estava terminando o ensino médio, entrar na universidade, e que ele tinha um diagnóstico de narcolepsia desde os 12 anos de idade. A narcolepsia é aquela doença do sono em que você tem ataques de sono, você fica tendo um cochilo toda hora, dorme sentado muito facilmente, tal, dormia na escola, tal. E aí a história dele, né, já tinha um diagnóstico médico, tomava medicamento, tal, tinha feito os exames, polissonografia, foi inconclusivo, mas isso é comum às vezes acontecer. E aí eu examinei, fiz vários exames nele e não encontrei nada de narcolepsia. E depois, né, um mês, né, conversando com ele, fazendo avaliação semanal, eu descobri, a mãe dele começa a falar assim, né, não, doutor, porque eu coloquei, né, um actímetro nele, né, esse aparelhinho aqui que eu estou usando, que eu consigo ver o registro de atividade e repouso, e à noite, durante o sono, tinha várias atividades. E aí eu fui questionar por quê, o que é que ele fazia naqueles horários. E ele disse, eu como. Eu acordo 2, 3 vezes à noite para comer. Aí a mãe disse, não, ele faz isso desde criança. Eu disse, mas você já falou isso para alguém? Já viu isso? Ela disse, não, ele faz isso. Né? Mas para a mãe, achava que aquilo não tinha problema ele comer à noite, ele acordar e comer. Achava até uma coisa saudável. Então, ele comia noturno, comia à noite, não dormia bem e passava o dia sonolento e tinha ataques de sono, porque não dormia à noite, porque comia demais à noite, comia 2, 3 vezes, né?
Então, ele não tinha narcolepsia, o que ele tinha era compulsão alimentar noturna, que depois a gente conseguiu explicar para ele conseguiu, né, mudar esse hábito dele, não com facilidade, mas ele conseguiu, né, mudar o hábito dele, e aí, ó, ficou ótimo, né, e etc. A única coisa, né, que assim, hoje a gente não tem, para alguns pacientes que têm compulsão alimentar noturna, a gente não tem um medicamento, né? Geralmente é terapia, a gente tenta resolver, é difícil, às vezes os pacientes não têm adesão às orientações, então, terapia cognitiva comportamental para compulsão alimentar noturna ainda é o mais eficaz, no meu entender. A gente não tem nada de medicamento para resolver isso. Ela colocou aqui, excelente, professora, exatamente isso que ela estava estudando, passou pela narcolepsia para ver se achava alguma interseção, e ela achou bacana, né, essa sua fala aí, tá? Muito agradecendo aqui, muito obrigada. Bom, gente, então a gente se encaminha aqui para o final da nossa palestra, da nossa discussão, tá joia? Mais uma vez, obrigada pela participação de todo mundo. Eu coloquei um recado para vocês aqui no chat, para lembrar só que na próxima quinta é feriado, então a gente não tem aula, somente na próxima terça, tá certo? Com o professor aí, Luiz de Carvalho. Professor John, uma ótima semana para o senhor, muito obrigada pela participação, já falei aqui 1000 vezes, né, agradecendo, mas é isso, fica o sentimento de gratidão por tanta informação, tanto conhecimento aí repassado, viu? Muito obrigada, tá? E um beijo para todo mundo. Obrigado pelo convite, bom feriado, né? Até a próxima encontro. Tchau, um beijo, gente, tchau, tchau.